Nós vivemos em um mundo onde o material é frequentemente confundido com o essencial. Cada objeto que possuímos carrega consigo uma porção de nossa energia espiritual. Padre Pio, em sua sabedoria profunda, compreendia que tudo o que tocamos e possuímos reflete e ressoa com o estado de nossa alma. Quando emprestamos algo, não estamos apenas cedendo um bem, mas permitindo que outra pessoa entre em contato com a nossa essência. Nosso lar, os objetos ao nosso redor, tudo o que nos pertence, é impregnado com nossas orações, nossos sentimentos e, sim, também com nossas angústias e sofrimentos. Portanto, emprestar um objeto pessoal, aparentemente simples, não é algo trivial. Padre Pio nos ensinava que devemos ser vigilantes em relação ao que permitimos que entre em nossas casas e nas mãos dos outros. Quando permitimos que alguém toque no que é nosso, o fazemos com confiança, mas também com a consciência de que estamos transferindo algo muito mais profundo do que o objeto físico. Estamos compartilhando nossa energia espiritual, nossas bênçãos ou nossas lutas, nossas vitórias e derrotas pessoais. Isso é especialmente importante quando o objeto emprestado tem uma conexão íntima com nós mesmos, como o rosário, o travesseiro ou nossas roupas. Cada item desses carrega em si uma porção de nossa vida espiritual, nossas batalhas, nossas orações silenciosas, e ao compartilhá-los, abrimos portas que podem ser difíceis de controlar ou fechar. Quando o Padre Pio nos falava sobre a importância do travesseiro, ele não estava apenas falando sobre um objeto de descanso. O travesseiro, onde repousamos após um dia de lutas e desafios, é o testemunho silencioso de nossa alma. É ali que nossas preocupações mais íntimas se manifestam, onde nossa mente se despe de todas as distrações do mundo exterior e se encontra face a face com nossos medos, ansiedades e orações mais profundas. O travesseiro não é apenas onde nossa cabeça repousa durante o sono, mas onde nossa alma repousa também, entregando-se ao descanso, ao refúgio, à calma da noite. Quando dormimos, nossa alma se torna mais sensível ao mundo espiritual, mais aberta a visões, sonhos e até ataques espirituais. Durante o sono, é quando a nossa consciência física dá lugar à nossa consciência espiritual, e esse lugar sagrado de descanso, que é o travesseiro, deve ser protegido. Padre Pio alertava para o fato de que emprestar nosso travesseiro a outra pessoa pode ser muito mais do que um gesto comum de ajuda. Ele sabia que o travesseiro carrega as lágrimas não só do corpo, mas da alma. Carrega as orações silenciosas, as angústias que não conseguimos compartilhar com ninguém, os medos que se formam em nossa solidão. Ao emprestar esse objeto, estamos permitindo que alguém entre em nossa intimidade espiritual, que compartilhe com nós as energias e sentimentos que ali estão guardados. Se a pessoa a quem emprestamos não está espiritualmente equilibrada ou em sintonia com Deus, essa energia pode retornar a nós de forma negativa, trazendo consigo perturbações espirituais, angústias e até ataques de forças do mal. A energia de um travesseiro usado para orar, chorar ou descansar não é algo trivial. Ele é o reflexo de nossa alma em paz ou em sofrimento, e por isso deve ser tratado com a máxima reverência. Padre Pio dedicou sua vida ao rosário. Ele sabia que, mais do que um simples objeto de devoção, o rosário era uma arma poderosa na luta espiritual. Cada conta, cada Ave Maria, cada mistério, carrega em si uma porção da nossa alma, da nossa fé, do nosso amor por Deus e por Nossa Senhora. O rosário não é apenas uma ferramenta religiosa, ele é, na verdade, um escudo espiritual. Quando usamos o rosário, estamos não apenas orando, mas também invocando proteção, misericórdia e intercessão divina. Padre Pio, que viveu com intensas batalhas espirituais, sabia que o rosário era uma extensão da nossa própria alma. Ele se tornava uma parte de nossa própria vida espiritual. Cada vez que rezamos o rosário, estamos depositando nele nossa devoção, nossa confiança e nossas intenções. A cada oração, o rosário se enche da nossa energia espiritual. Mas Padre Pio alertava que não devemos emprestar nosso rosário. O rosário é pessoal. Ele não é um objeto a ser usado por qualquer pessoa, pois carrega em si as marcas de nossas batalhas espirituais, as marcas de nossa fé e devoção. Quando emprestamos um rosário, estamos, em certo sentido,
permitindo que alguém toque na nossa alma espiritual mais profunda. E se essa pessoa não tiver a mesma reverência, fé ou intenção, o rosário pode ser corrompido, suas energias podem ser alteradas. Padre Pio, com seu discernimento espiritual, nunca emprestava o seu rosário, porque sabia que a proteção que ele proporcionava era única, vinculada à sua fé pessoal. Quando ele oferecia um rosário a alguém, ele oferecia um novo, consagrado e purificado, mas nunca o seu próprio rosário, pois ele sabia que sua energia estava profundamente conectada àquela peça e que não poderia ser compartilhada de maneira leviana. Padre Pio também nos advertia sobre a necessidade de vigilância quando se trata das roupas íntimas ou de uso pessoal. Nosso corpo, como ele frequentemente lembrava, é o templo do Espírito Santo, e tudo o que toca nosso corpo carrega uma carga espiritual. Isso inclui as roupas que usamos. Elas não são apenas tecidos, elas são extensões do nosso ser, da nossa energia e até da nossa alma. Cada peça de roupa que usamos absorve nossa energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa fé, nossas lutas e até mesmo nossas fraquezas. Ao emprestarmos uma peça de roupa pessoal, especialmente aquelas que tocam diretamente nossa pele, estamos permitindo que outra pessoa tenha acesso à nossa energia pessoal. Se essa pessoa estiver carregando energias negativas, rancor, inveja ou até más intenções, essas energias podem ser transferidas para nós. Padre Pio era extremamente reservado sobre suas roupas e seus objetos pessoais. Ele sabia que, ao vestir uma peça de roupa, estava, de alguma forma, entregando uma parte de si mesmo para o mundo. Por isso, ele nunca emprestava suas vestes íntimas, pois ele entendia que seu corpo era um templo sagrado e tudo o que tocava seu corpo, especialmente as roupas, era algo que ele precisava proteger espiritualmente. Quando emprestamos algo tão pessoal, estamos não apenas compartilhando um objeto, mas uma parte de nossa energia mais íntima. Muitas vezes, não percebemos que nossas ações diárias, como emprestar algo a alguém, podem ter repercussões espirituais profundas. Padre Pio nos alertava constantemente sobre a necessidade de discernimento em tudo o que fazemos, especialmente nas interações diárias, como emprestar objetos. Embora o ato de emprestar possa parecer bondoso e generoso, ele carrega consigo um risco espiritual que muitos de nós não consideramos. Quando emprestamos algo pessoal, especialmente objetos espirituais ou aqueles que estão ligados à nossa vida diária, estamos permitindo que a energia de outra pessoa se misture com a nossa, e isso pode ter consequências espirituais imprevisíveis, especialmente se a pessoa para quem emprestamos não está em sintonia com Deus. O mal, como nos ensina a Bíblia, não entra de forma óbvia, mas se infiltra de maneira sutil nas brechas que nós mesmos criamos. Cada gesto de bondade ou generosidade pode ser uma porta aberta para influências espirituais negativas, se não tivermos discernimento. Padre Pio sabia que a batalha espiritual não acontece apenas nos grandes momentos de crise, mas também nas pequenas brechas do dia a dia. Ele ensinava que o mal é astuto, que não vem de forma explícita e temerosa, mas se infiltra de maneira sutil, muitas vezes através dos detalhes que consideramos insignificantes. Como cristãos, somos chamados a estar vigilantes sobre tudo o que entra em nossa vida, especialmente quando se trata dos objetos que tocamos e das influências que permitimos entrar em nossas casas. Ele entendia que o mal se infiltra por portas que abrimos sem perceber, através de nossas distrações, nossas ações impulsivas ou até pela nossa bondade mal orientada. Quando emprestamos algo pessoal, não apenas estamos entregando um objeto, mas uma parte de nossa energia espiritual. E se a pessoa que recebe não tem a mesma reverência pela santidade das coisas, essa transferência pode criar um campo espiritual de contaminação. O que para muitos parece um gesto simples, como emprestar um objeto, pode, na verdade, abrir uma porta para que forças espirituais negativas entrem em nossas vidas. Padre Pio sabia que o mal não ataca de forma visível, mas sim por meio de uma infiltração gradual e silenciosa. Quando olhamos para o nosso cotidiano, não imaginamos que um simples objeto emprestado possa carregar tanta energia espiritual. Ele nos ensina a estar atentos, a ter discernimento, a observar o que permitimos que entre em nossa vida.
O inimigo, como uma serpente, não ataca diretamente, mas se esconde nas sombras, nas pequenas brechas que criamos ao longo do tempo. Por isso, a vigilância que Padre Pio pregava não era sobre ter medo, mas sobre viver com sabedoria, com os olhos espirituais abertos. Ele nos chamava a ser alertas, a perceber quando uma energia negativa começa a nos envolver, seja por meio de um objeto emprestado, uma palavra maldita ou até uma atitude impensada. A proteção espiritual começa com a conscientização dos pequenos detalhes da vida cotidiana. O apóstolo Paulo nos adverte: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Este versículo, que Padre Pio meditava profundamente, nos lembra que somos responsáveis por proteger nosso corpo e nossa alma de qualquer contaminação. Tudo o que tocamos, tudo o que permitimos que entre em nosso ser, reflete o estado de nossa vida espiritual. Quando emprestamos objetos que são tão pessoais e sagrados, estamos inadvertidamente permitindo que o mal tenha acesso à nossa vida. Por isso, a vigilância espiritual que Padre Pio nos ensina é mais do que um cuidado com os objetos materiais, mas com a nossa alma. Ele sabia que, ao proteger os detalhes mais simples da nossa vida, protegemos também nossa paz, nossa santidade e nossa conexão com Deus. Padre Pio, com seu dom de discernimento, sabia que a luta espiritual era travada em todos os aspectos da vida. Ele entendia que não se tratava apenas de orações intensas ou grandes batalhas espirituais, mas da vigilância constante sobre tudo o que nos cercava. Em sua vida, ele era implacável na proteção dos seus bens espirituais. Ele nunca permitia que qualquer pessoa tocasse em seus objetos pessoais, principalmente aqueles que estavam ligados à sua vida de oração, como o rosário ou as vestes sagradas. Ele sabia que, ao preservar esses itens, estava preservando sua intimidade espiritual, sua conexão com Deus, sua proteção. Ele nos ensinava que a verdadeira vigilância começa nos detalhes mais simples e humildes da vida. Se cuidamos bem do que é pequeno, Deus confiará a nós coisas maiores. Padre Pio não nos ensinava a temer, mas a viver com discernimento. Ele nos chamava a ser cautelosos, a perceber as pequenas brechas espirituais que abrimos com nossos atos mais cotidianos. A verdadeira proteção espiritual não vem apenas da oração, mas da conscientização constante sobre o que permitimos que entre em nossa vida. Por isso, ele nos ensinava a ser vigilantes, a cuidar dos objetos sagrados que possuímos e a não emprestá-los, porque, ao fazê-lo, estamos não apenas entregando algo material, mas algo muito mais profundo e poderoso, nossa própria energia espiritual. Ao viver com essa vigilância, Padre Pio sabia que estaríamos mais protegidos das influências negativas que tentam se infiltrar silenciosamente em nossas vidas. Quando nos afasta, o primeiro passo é o reconhecimento. Não podemos purificar o que não reconhecemos como sendo contaminado espiritualmente. Quando percebemos que algo que foi emprestado ou algo que recebemos tem trazido perturbações para a nossa vida, o primeiro movimento é sempre voltar-se para Deus, com humildade e arrependimento. A oração de purificação deve ser feita com fé genuína, com o desejo de restaurar a harmonia e a paz que um dia habitavam em nossa casa e em nossa alma. Padre Pio, com sua profunda fé e devoção, sabia que a oração tinha o poder de purificar não apenas nossos corações, mas também os objetos que haviam sido contaminados por N. Se você emprestou um objeto pessoal e percebe que algo mudou em sua vida, que a paz foi embora, que a harmonia foi quebrada, o primeiro passo é orar. Comece com um simples Pai Nosso, que é Ave Glória. Uma das formas mais poderosas de purificação é o uso do incenso abençoado, que simboliza as orações que se elevam até o céu. Padre Pio usava incenso para purificar ambientes e objetos, sabendo que a fumaça representava a elevação de nossas súplicas ao Senhor. Se você tiver incenso abençoado, pode acendê-lo e passar o objeto emprestado ou recebido sobre a fumaça, fazendo o sinal da cruz 3 vezes, pedindo que todas as influências negativas sejam expulsas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é apenas um ato físico, mas um símbolo. Se o incenso não estiver disponível, uma alternativa é acender uma vela cons Dei. Quando o objeto purificado for um rosário, que carrega uma energia ainda mais profunda, leve-o a um sacerdote
para ser benzido novamente. O rosário, sendo a arma espiritual da Virgem Maria, deve ser tratado com o máximo de reverência e cuidado. O sacerdote pode rezar uma oração de exorcismo menor sobre o rosário, garantindo que ele seja completamente purificado antes de ser novamente usado. Não devemos brincar com a pureza espiritual que um objeto de oração carrega, e Padre Pio sempre soube que o rosário, sendo uma extensão, se, depois de purificar o objeto, você ainda sentir que ele carrega uma sensação negativa ou que a paz não foi restaurada, pode ser hora de abandonar aquele objeto com respeito. Não devemos manter coisas que perderam sua energia sagrada. Padre Pio, com sua sabedoria, dizia que, quando algo não carrega mais a presença divina, é melhor descartá-lo de forma respeitosa. A destruição do objeto não é um ato de rejeição, mas um ato de restauração espiritual, permitindo que ele volte à terra ou ao fogo, fontes de purificação, para que sua energia possa ser limpa e redirecionada. Você pode enterrá-lo em terra limpa, em um lugar longe do alcance das pessoas, ou queimá-lo de forma segura, com reverência. Se não for possível queimá-lo ou enterrá-lo, leve-o à sua paróquia e peça ao sacerdote que o destrua de forma adequada, com oração e respeito. Nunca devemos jogar um objeto sagrado no lixo comum. Isso seria uma profanação. Padre Pio sempre nos ensinou a honrar o sagrado, mesmo em seus momentos finais, e isso inclui o descarte adequado dos objetos espirituais. O respeito por aquilo que já foi sagrado deve ser mantido até o fim. Deixar que objetos contaminados, espiritualmente falando, permaneçam conosco ou em nossa casa pode resultar em mais perturbações espirituais, e por isso é fundamental agir com sabedoria e discernimento. A purificação não é uma tarefa fácil, mas é um passo necessário para restaurar a paz e a harmonia. A oração sincera, o uso de incenso ou velas consagradas e a destruição respeitosa dos objetos contaminados são maneiras de retomar o controle espiritual sobre nossas vidas. Através desses rituais, buscamos a restauração do que foi perdido e a proteção do que é sagrado. Padre Pio nos ensinou que, embora o mal possa tentar se infiltrar, sempre há um caminho de volta, um caminho de purificação e de cura, e ao seguir esse caminho, renovamos nossa fé e nossa dedicação ao que é puro, ao que é sagrado e ao que é de Deus. Padre Pio vivia constantemente em contato com o poder do sagrado, e seu discernimento profundo o guiava a entender que tudo o que é sagrado deve ser protegido. Ele sabia que as forças espirituais não estão apenas em coisas grandes e grandiosas, mas também nos pequenos detalhes da vida cotidiana. E é nesses detalhes que o mal tenta entrar, muitas vezes de forma sutil e imperceptível. Por isso, ele ensinava que a proteção espiritual começa com a vigilância sobre os pequenos gestos, os pequenos cuidados, os objetos aparentemente sem importância. Quando nos descuidamos desses detalhes, corremos o risco de abrir portas para que influências negativas entrem em nossas vidas. Ao proteger o que é sagrado, estamos não apenas cuidando de objetos materiais, mas também da nossa própria alma. Padre Pio sabia que cada objeto que possuímos, seja um rosário, um livro de orações ou até um simples travesseiro, é uma extensão da nossa vida espiritual. Ele não era apegado às coisas materiais, mas entendia que o que é sagrado precisa ser tratado com respeito, porque isso é um reflexo do respeito que temos pela nossa própria vida espiritual. O que é sagrado não deve ser compartilhado sem cuidado, não deve ser dado a outros sem discernimento, pois está carregado com nossa energia, nossas orações e até com nossa fé. Quando nos referimos à proteção divina, muitos podem pensar apenas em grandes milagres ou intervenções diretas de Deus. Porém, Padre Pio nos ensina que a verdadeira proteção divina também se dá nos pequenos gestos de atenção e reverência ao sagrado. Quando protegemos nossos objetos espirituais, estamos de fato permitindo que a graça divina opere em nossas vidas de maneira silenciosa, mas poderosa. O cuidado com esses itens não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria espiritual, porque ao cuidar do que é sagrado, estamos preservando o espaço onde Deus pode agir em nossas vidas. Quando deixamos que as forças do mal se aproximem de nossas vidas, seja por desatenção ou negligência,
estamos enfraquecendo nossa conexão com Deus. Padre Pio tinha um zelo imenso pelo sagrado e nunca permitia que seus objetos pessoais fossem tocados por quem não tivesse a mesma reverência que ele. Ele sabia que cada gesto de respeito e cuidado com o que é sagrado é um ato de fé, que permite a presença de Deus em nossa vida. Quando cuidamos do que é sagrado, estamos abrindo as portas para que Deus nos proteja, nos guie e nos fortaleça, porque estamos honrando aquilo que Ele nos deu com o devido respeito. Deus não precisa de nossa ajuda para proteger-nos, mas Ele deseja que nós cooperemos com Ele, zelando pelo que é santo, pelo que é sagrado, para que Sua luz possa habitar em nós de maneira plena. Em nossa vida diária, muitas vezes tratamos as coisas de forma tão casual, sem pensar nas repercussões espirituais de nossas ações. Quando pegamos um objeto que tem uma conexão espiritual e o tratamos com descuido ou desrespeito, estamos, de certa forma, deixando que a energia negativa entre em nossa casa, em nossa vida. Quando não somos vigilantes, quando não tratamos o que é sagrado com o devido zelo, abrimos uma brecha para que forças espirituais, muitas vezes invisíveis, se infiltrem em nossa vida. A proteção divina não se limita a milagres grandiosos, mas também ao zelo com os pequenos detalhes da vida, ao cuidado com o que é sagrado. Por isso, Padre Pio nos chama a viver com mais atenção, com mais reverência, com mais discernimento sobre as coisas que tocamos e compartilhamos. Quando protegemos o que é sagrado, estamos permitindo que Deus opere em nossa vida de maneira contínua e constante. Ele nos oferece sua proteção, mas também nos chama a fazer nossa parte, a ser vigilantes, a cuidar do que é sagrado, para que sua luz possa brilhar em nossa vida e nos proteger de toda influência negativa. Padre Pio sabia que o mal é astuto e que ele não ataca de forma direta e óbvia, mas sim nas pequenas brechas que deixamos abertas em nossa vida. Quando tratamos o sagrado com desprezo ou negligência, estamos abrindo essas brechas, mas quando nos dedicamos a proteger o que é santo, estamos fortalecendo nossa conexão com Deus e permitindo que Ele nos proteja de todas as influências negativas. Essa proteção não é uma proteção mágica, mas uma proteção espiritual que vem de viver em harmonia com Deus e com aquilo que é sagrado. Por isso, devemos ser cuidadosos com o que emprestamos, com o que aceitamos e com o que tocamos, para que possamos sempre viver sob a proteção divina. Quando vivemos com esse zelo, com esse respeito pelo sagrado, a luz de Deus se torna ainda mais presente em nossas vidas. Ele nos guia, nos fortalece e nos mantém sob sua proteção. A verdadeira proteção divina vem da nossa dedicação ao sagrado, da nossa capacidade de honrar o que Deus nos deu, de cuidar dos objetos espirituais com reverência. Padre Pio sabia que essa era a verdadeira forma de nos mantermos protegidos, de nos mantermos conectados com Deus, de viver em sua graça e bênção, que possamos, assim, viver com mais discernimento, cuidando do que é sagrado, para que a proteção divina nunca nos falte. Padre Pio entendia que a purificação espiritual não é apenas uma prática ritualística, mas um processo profundo e contínuo que envolve o reconhecimento das influências espirituais que podem nos afetar. Muitas vezes, não percebemos que estamos sendo tocados por energias negativas ou impuras. O que parece ser um simples gesto de bondade, como emprestar um objeto, pode abrir uma porta para a entrada de forças invisíveis que se infiltra silenciosamente em nossas vidas. Quando isso acontece, nossa paz interior pode ser perturbada, nossa harmonia pode ser quebrada e nosso relacionamento com Deus pode ser afetado. E foi exatamente por isso que Padre Pio ensinava a importância da purificação. Uma vez que permitimos que algo externo influencie nossa vida, devemos buscar com urgência a purificação para restaurar o equilíbrio e a proximidade com Deus. A purificação espiritual não se limita ao ato de orar ou de utilizar objetos consagrados. Ela é, sobretudo, uma ação interior. Ela começa no reconhecimento sincero de que algo foi contaminado espiritualmente, seja por uma atitude impensada, seja por uma ação de negligência, como o empréstimo de um objeto sagrado. Padre Pio sempre enfatizava que o arrependimento verdadeiro e a sinceridade de coração são essenciais
para que a purificação seja efetiva. Quando tomamos consciência de que algo foi corrompido espiritualmente, o primeiro passo é voltar-se para Deus com um coração humilde, reconhecendo que, por nosso descuido, abrimos uma brecha para as forças do mal. A purificação dos objetos, como ensinava Padre Pio, é um reflexo da purificação de nossa própria alma. Quando um objeto pessoal é contaminado, ele não é apenas um bem material. Ele carrega em si um pedaço de nossa vida, de nossas orações, de nossos sentimentos mais íntimos. E, portanto, a purificação do objeto é também um processo de restauração da nossa própria paz e comunhão com Deus. Em sua vida, Padre Pio sempre se dedicou a purificar os ambientes ao seu redor, a garantir que sua vida e suas ações estivessem sempre imersas na luz divina. Ele sabia que os objetos não eram apenas coisas físicas, eles eram pontes para o espiritual, e como tais, precisavam ser tratados com o maior respeito e reverência. O incenso, que Padre Pio utilizava frequentemente, tem uma importância simbólica poderosa nesse processo de purificação. O incenso representa as nossas orações subindo ao céu, levando consigo nossos pedidos, nossa gratidão e, principalmente, nossa busca por purificação e luz. Quando usamos o incenso para purificar um objeto, estamos não só realizando um gesto simbólico, mas invocando a graça de Deus para remover qualquer influência espiritual negativa que tenha se infiltrado em nossas vidas. O uso do incenso é um gesto de fé, de confiança na misericórdia divina e de entrega das nossas angústias e falhas espirituais a Deus. Padre Pio nos ensinava que, se não temos incenso, podemos substituir esse gesto pela chama de uma vela consagrada. A vela representa a luz de Cristo, que ilumina nossas trevas e dissipa as forças malignas. Ao passar um objeto sobre a chama da vela, não estamos apenas realizando um ato físico, mas estamos simbolicamente entregando a Deus aquilo que está contaminado, pedindo a Ele para purificar com seu fogo divino. O calor da vela é um símbolo da purificação do Espírito Santo, que nos renova e nos torna puros diante de Deus. Entretanto, a purificação não termina no objeto. Ela deve ser acompanhada de uma sincera oração de arrependimento. A oração do Pai Nosso, que Pai Pio ensinava com tanto fervor, é o meio pelo qual nos reconciliaremos com Deus e buscaremos seu perdão. A oração de purificação deve ser feita com um coração puro, com a intenção de restaurar nossa ligação com Deus e com a consciência de que nossas ações afetam não apenas a nós mesmos, mas também os outros e o mundo espiritual. Se houver algum objeto emprestado que você perceba que está trazendo perturbações à sua vida, é necessário um exame profundo da alma para discernir o que precisa ser purificado. Isso inclui a coragem de confrontar as brechas espirituais que abrimos, reconhecendo que o erro foi nosso e buscando, com humildade, a restauração. Após a purificação, se o objeto ainda carregar uma sensação negativa, pode ser necessário se desfazer dele. Padre Pio, com sua sabedoria espiritual, sabia que nem sempre a purificação era suficiente. Há momentos em que o objeto, por ter sido contaminado de maneira profunda, não pode ser restaurado. Nesse caso, ele ensinava que o melhor a fazer é se livrar do objeto de forma respeitosa. Um objeto contaminado espiritualmente não deve ser jogado fora de qualquer maneira. De acordo com o ensinamento de Padre Pio, devemos tratar esses objetos com o mesmo respeito com o qual tratamos o que é sagrado. O incenso ou a vela consagrada podem ser usados também no ato de destruição do objeto, garantindo que ele seja purificado antes de ser descartado. Esse descarte deve ser feito de forma cuidadosa, seja enterrando o objeto em um local limpo e afastado, seja queimando-o com respeito, sempre fazendo o sinal da cruz para invocar a proteção de Deus. A purificação, portanto, é um processo contínuo que envolve não apenas a restauração de objetos, mas também a renovação espiritual. Padre Pio sabia que a verdadeira purificação começa em nosso interior e que nossas ações, nossas escolhas e até mesmo os objetos com os quais interagimos afetam diretamente nossa vida espiritual. Quando cuidamos de nossa alma e dos objetos sagrados com reverência, estamos permitindo que a luz de Deus habite em nós e nos proteja de toda influência negativa. Assim como no ensinamento de Padre Pio,
Precisamos entender que purificação não é uma tarefa isolada, mas parte de nossa caminhada espiritual contínua. Ao purificar nossos bens materiais e espirituais, estamos fortalecendo nossa ligação com o divino, garantindo que nossas vidas sejam protegidas contra as forças do mal e abertas para as bênçãos de Deus. A purificação é um caminho de humildade, de reconhecimento do que é sagrado e de dedicação ao que é bom e justo aos olhos de Deus. É um convite à transformação, à renovação e ao retorno à verdadeira paz e comunhão com Ele. Ao longo de sua vida, Padre Pio demonstrou de maneira radical e profunda o que significa ser fiel ao sagrado. Para ele, a fidelidade a Deus não se tratava apenas de orações diárias ou de atos de devoção pública, mas de uma entrega constante ao que é puro, ao que é santo e ao que nos conecta diretamente com o Senhor. Ele entendia que tudo o que tocamos, tudo o que possuímos e até mesmo as pequenas coisas da vida cotidiana devem ser tratadas com reverência, pois tudo carrega em si o potencial de se tornar um reflexo de nossa fé e de nossa relação com Deus. A fidelidade ao sagrado é um caminho contínuo de vigilância, respeito e discernimento. E é esse caminho que Padre Pio nos convidava a trilhar com ele, não por obrigação, mas por amor e devoção ao Criador. A preservação do sagrado é um dos pilares que sustentam nossa vida espiritual. Quando nos referimos ao que é sagrado, não estamos falando apenas de objetos como o rosário ou o altar, mas de nossa própria alma e da maneira como a cultivamos. Como Padre Pio sabia muito bem, aquilo que é sagrado deve ser protegido com tudo o que temos, pois é em nossa conexão com o sagrado que encontramos força para resistir às tentações, para vencer as lutas espirituais e para permanecer em comunhão com Deus. A santidade não é algo que se adquire de forma momentânea, é algo que se constrói dia após dia, com ações conscientes e com o cuidado de não permitir que o mal se infiltre, mesmo nas pequenas coisas da vida. Ele nos ensinava a cuidar daquilo que é espiritual com a mesma seriedade com que cuidamos de nossa saúde física. Porque, assim como o corpo precisa de cuidados para estar bem, a alma precisa de proteção para permanecer forte. Padre Pio sempre disse que, quando se cuida do que é pequeno, Deus confia a nós grandes responsabilidades. Isso se aplica à nossa vida espiritual, onde os detalhes, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, são os que mais importam aos olhos de Deus. São esses detalhes que, quando cuidados com zelo e reverência, nos preparam para as grandes bênçãos espirituais. Ele sabia que Deus não se importa com grandes gestos públicos ou com gestos que chamam atenção. Ele se importa com a fidelidade nos pequenos gestos diários, como o cuidado que temos com os objetos sagrados, o respeito que damos ao nosso corpo como templo do Espírito Santo e a maneira como nos relacionamos com os outros de forma justa e com amor. A fidelidade aos pequenos gestos de respeito ao sagrado é o que nos torna dignos de maior confiança espiritual. Quando falamos sobre a preservação do sagrado, não estamos apenas tratando de objetos ou gestos exteriores, mas de um convite à pureza interior. A verdadeira pureza não vem de evitar certos gestos ou de cumprir certas regras, mas vem de um coração que se dedica a Deus em cada aspecto de sua vida. Padre Pio sabia que, ao viver com pureza e fidelidade, ele estava protegendo não apenas a sua alma, mas também a alma de todos aqueles que se aproximavam dele. Cada vez que ele protegia seus objetos espirituais, ele não estava apenas zelando por coisas materiais, mas estava zelando por sua própria intimidade com Deus, que era o fundamento de toda a sua vida e missão. A fidelidade a Deus também exige discernimento. Isso significa que precisamos aprender a distinguir o que é puro do que não é, o que é de Deus do que não é. E isso não é algo que ocorre de forma imediata ou automática. É um processo contínuo de crescimento espiritual, de aprendizagem, de oração e de reflexão. Padre Pio, com seu profundo discernimento espiritual, sabia que o mal não se apresenta de forma evidente, mas tenta se infiltrar nas pequenas brechas da nossa vida, nas ações mais comuns, nos gestos mais aparentemente inocentes. Por isso, ele nos ensinava a estar sempre atentos, a viver com discernimento, a não permitir que as pequenas coisas, como emprestar um objeto pessoal, abram portas para o mal. Por isso, ele nos chama a viver com discernimento, a entender que a proteção espiritual
não se limita apenas a orações de intercessão ou rituais de purificação, mas também se baseia na nossa atitude em relação ao que é sagrado. Quando tratamos o sagrado com respeito e reverência, estamos preservando nossa própria ligação com Deus e nos protegendo das forças espirituais que tentam nos desviar do caminho. A preservação do sagrado não é apenas uma prática externa, mas uma atitude interior que deve refletir nossa fé profunda e nosso compromisso com Deus. Padre Pio também sabia que o cuidado com o sagrado não era algo para ser feito apenas quando sentíamos a necessidade, mas algo que deveria ser vivido diariamente. Ele nos ensinava que o zelo pelo sagrado era uma expressão do nosso amor por Deus. Ele não se cansava de nos lembrar de que, ao cuidar do que é santo, estamos demonstrando nossa fidelidade a Deus. Cada gesto de proteção, cada oração de purificação, cada ato de reverência aos objetos e rituais espirituais é uma maneira de afirmar que, acima de tudo, nossa vida pertence a Deus. Finalmente, Padre Pio nos ensina que a verdadeira fidelidade não é algo forçado, mas algo que vem do coração. Ele nos chama a uma entrega total e livre ao que é sagrado, a viver em sintonia com Deus em cada gesto de nossa vida. A fidelidade a Deus é algo que deve ser cultivado, nutrido e preservado todos os dias. Quando fazemos isso, estamos criando um ambiente de paz e proteção espiritual em nossas vidas, onde as bênçãos de Deus podem fluir livremente, onde o mal não tem lugar e onde o amor divino nos envolve a cada momento. Oração final. Senhor Jesus, eu me entrego completamente a Ti, pedindo que me concedas a graça de viver com fidelidade e pureza. Que assim como o Padre Pio, eu saiba cuidar do que é sagrado, proteger minha alma e meu lar de todas as influências negativas. Dá-me discernimento para ver e corrigir as brechas espirituais em minha vida, e que eu viva cada dia com reverência ao Teu nome. Chamado à ação, hoje convido você a refletir sobre sua vida. O que em sua casa, em seus objetos pessoais, precisa de purificação? Que portas você talvez tenha aberto sem perceber? O que você pode fazer para proteger o sagrado em sua vida? Vamos viver com discernimento, vigilância e amor por Deus, mantendo tudo o que é santo protegido, para que as bênçãos divinas fluam livremente em nossa vida.